Olá, olá, bom dia a todos. Vamos agora esperar o intérprete de Libras para a gente começar. Vamos esperar um pouco. Bom dia, Sueli. Olá, bom dia. Estamos esperando um pouquinho. Eu acho que a gente vai precisar vamos ver aqui. Vamos tentar de novo. Sim, ficou melhor. Vamos ver se ficou melhor assim. Tá melhor assim? Tudo bem agora? Podemos começar? Desculpa. Desculpa. Pode. Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Instagram do Centro Espírita. Isso, nosso lar. Obrigada a todos pelo convite, em nome da nossa amiga Sueli. A nossa amiga Sueli. Pronto. Hoje nós vamos refletir um pouquinho, não é? À luz do Evangelho segundo o Espiritismo. O que entender por escândalos? O que entender por escândalos? Nós vamos iniciar com a leitura de uma pequena mensagem para que a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga e com Jesus, nosso mestre e irmão.
Na mensagem de hoje, fala sobre citações de tratamento. Foi retirado do livro Busca e Acharás, né? De Francisco Cândido Xavier. Pelo espírito André Luiz. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terás deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quando lhe faça possível, no bem geral. Recolhendo-se, e os outros precisam de você. Também você necessita dos outros. Guarde, então, a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em progresso, de habilitação na oficina da vida, no caminho da perfeição. Agora nós vamos fazer a nossa prece. As pessoas que quiserem se sentir à vontade para fechar os olhos, fiquem à vontade. Não é um ritual, apenas uma maneira da gente se concentrar, né, e buscar esse equilíbrio com a espiritualidade. Deus Pai de infinita e doce bondade, nós te agradecemos mais uma vez pela vida. Te agradecemos, ó Pai, por todos os nossos amigos e familiares. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, vivendo todas as experiências necessárias para o nosso crescimento. Te pedimos e abençoe e cuide de todos os irmãos que nesse momento estão necessitando das tuas bênçãos, do teu amor, do teu carinho. Cuida, Pai querido, de cada um dos teus filhos. E assim te pedimos a permissão para iniciar mais uma vez a leitura e as reflexões do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, na manhã de hoje, nós vamos fazer uma pequena reflexão do capítulo 8, dos itens de 11 a 17 do nosso Evangelho, onde ele fala a respeito do que se entende por escândalos. Aqui, nesse trecho, é o trecho que diz assim: escândalos, se vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Mas o que quer dizer isso? Vamos refletir um pouquinho.
Aqui no nosso evangelho, as reflexões que ele faz a respeito do escândalo, ele traz um pouquinho falando aqui no sentido evangélico, no sentido da palavra escândalo. Que no evangelho fala assim: no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, não frequentemente empregada, é sempre mais geral. Por isso não lhe cabe frequentemente essa acepção a certos casos. Não é mais somente ofender a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aqui, nesse pequeno trecho, no Evangelho, ele fala no sentido do escândalo, e quando ele fala cortai, né, se aquela tua mão traz escândalo, não é no sentido, de fato, de cortar um membro, mas ele fala no sentido de que você retire, no sentido de você não valorizar aquilo que, em geral, são vícios que trazemos de outras vidas, trazemos ainda, porque estamos dentro dessa condição do progresso, de crescermos, de nos desenvolvermos, no sentido da palavra. É preciso, então, que haja o escândalo no mundo, ele fala. Eu não sei se você está me ouvindo bem, Kate. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. É porque a imagem, para mim, ela tá travando. Para mim, a sua imagem também está travando. Por isso que às vezes eu estou parando. Deixa eu para que tentar você possa trocar sinalizar. o sinal da internet. Um minuto. Tá bom. Vamos aguardar nossa irmã retornar. Para mim também, o dela tá travando. Por isso eu paro, porque estamos aguardando nossa amiga entrar. Ela tentou novamente, mas não conseguiu. O sinal dela. Bom dia para quem está chegando agora.
Nós estávamos fazendo uma pequena explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos tendo um probleminha de conexão com a nossa colega intérprete. Estamos aguardando ela retornar novamente. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite do Centro Espírito Nosso Lar, na pessoa da nossa amiga Sueli, que me fez o convite, para conversarmos um pouquinho. Vamos ver. Pronto? Vamos tentar. Vamos tentar novamente. Tá bom, querida, vamos lá. Então, a gente estava falando, nós estávamos falando nesse item, um dos itens que consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o que entender por escândalos. E aqui, nesse trecho, nos fala que é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, ou seja, nós imperfeitos, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. Então é preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E não que haja para eles obrigação para praticá-lo. Ou seja, não é porque somos seres imperfeitos, sabemos que viemos de outras vidas com vícios, que precisamos retirar, com más tendências, que a gente não vai fazer um esforço para que a gente possa melhorar. Precisamos sim nos esforçar para melhorar, né? E aqui ele nos fala que é necessário de fato vivermos essa condição muitas vezes do escândalo. É necessário muitas vezes percebermos essa dificuldade que muitas vezes temos de expor, né? Inclusive às vezes os nossos defeitos. Em geral, falamos de nossas qualidades, mas quando alguém fala dos nossos defeitos, ficamos incomodados, né? Por quê? Aqui também no Evangelho fala que é necessário você expor ao escândalo nesse sentido, para que você possa refletir o seu erro, refletir aquilo que te traz, que não te traz bem, que não ajuda você a se desenvolver para o progresso. Mas aqui ele diz que é necessário que venha, né? Que venha esse escândalo. Porque estando os homens em expiação sobre a terra, ele fala, pune-se a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes, ele fala. Então, quando estiveres cansados, né, de sofrer no mal, procurando um remédio no bem, a reação desses vícios serve, pois ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros, é assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou os maus que vêm, né? Então, o que é que ele nos traz aqui? Ele diz que nós precisamos sim, né, muitas vezes viver esse escândalo. Quando ele fala que a gente precisa cortar, né, corte aquela mão que te traz o escândalo, tente refletir, retirar aquele efeito que te traz o mal, que não te ajuda a progredir, né? E muitas vezes é necessário a gente se expor a isso, porque senão nós vamos ficar falando no sentido aqui bem simples, nós vamos estar escondendo, né?
nós vamos estar escondendo esses defeitos, nós não vamos estar trazendo, de fato, à tona aquilo que a gente precisa ver, como se fosse um espelho, que você olha, reflete e diz, isso não é bom, né? Ou seja, quando a gente se olha no espelho e vê uma imagem que não agrada, o que a gente faz? A gente, em geral, busca melhorar. Só que a gente faz isso no sentido material, né? Porque a gente olha o nosso rosto, né? A nossa imagem e vê que não está bom. Então, imaginemos isso pelo espelho, no sentido do nosso interior, né? Então, muitas vezes a gente precisa refletir. Como é que a gente vai fazer para refletir? Justamente através disso, nos observando, quando alguém chega e nos fala, né? E nós nos damos conta que aquilo não está nos fazendo bem, que aquilo não é bom, certo? Então, nós precisamos a cada dia percebermos qual é a nossa real necessidade para melhorar. E aqui, quando Cristo nos faz refletir sobre isso, ele nos chama a atenção. Por isso, muitas vezes, nós não sabemos, mas a gente já vem da espiritualidade, já vimos do outro plano, já reencarnamos nessa condição, muitas vezes, de estarmos nos expondo a isso, para que a gente possa melhorar. E isso, muitas vezes, acontece com o nosso irmão, que nos faz ver, enxergar, com o nosso fazer do dia a dia, muitas vezes. Às vezes a gente reclama quando a gente vê o nosso irmão fazendo algo errado, algo que não faz bem ao outro. Aí a gente vê, reclama e às vezes não percebe que, na verdade, nós estamos refletindo, muitas vezes, um fazer nosso. Então é preciso nós estarmos atentos. É preciso estarmos atentos e perceber qual é a nossa real necessidade para o nosso crescimento. E quando ele fala na questão do escândalo, ele fala no sentido de você não esconder, mas você expor. E quando algo que você percebe que vai te trazer, vai vir à tona o mal que muitas vezes nós, sem percebermos, alimentamos no nosso dia a dia, através das ações, através das palavras que são ditas e muitas vezes não nos faz bem, não faz bem ao nosso irmão. Então, é através disso que nós precisamos perceber se isso, de fato, não está impedindo o nosso crescimento. Aqui também, no Evangelho, ele também fala, quando ele diz, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ele fala, ou seja, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma palavra ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai que suporta talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai. Ou seja, às vezes, esses escândalos, como ele fala aqui, com relação ao mal, ao que vivemos, trazemos de vidas passadas, né? De outros momentos que vivemos e muitas vezes causamos o mal ao nosso irmão. Não é como uma punição, mas sim como uma forma de reparar esse irmão, como uma forma de melhorarmos, sabe? Uma maneira de você pedir desculpa para aquele irmão, né? No nosso dia a dia, quando fazemos mal a alguém, somos educados a pedir desculpa. Só quando esse mal transcende a questão de outras vidas,
a maneira de pedirmos desculpa vem através da oportunidade da reencarnação. Temos a oportunidade de reparar o nosso irmão, o mal que fizemos a ele, reparar a nós mesmos, porque sabemos que quando isso acontece, também nos faz mal. Também impedimos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas estamos entrando na era do progresso, do regenerar-se. Então, mais do que nunca, esse trecho do Evangelho vem nos mostrar a tamanha importância de vivermos buscando para que a gente possa reparar, né? E no caso, esses escândalos que muitas vezes vivemos. Ele aqui continua quando ele diz assim: se vossa mão é uma causa de escândalo, que é quando ele trata isso, né? Cortai, aí ele vai e fala. A figura enérgica que seria um absurdo, né? Tomada ao pé da letra, ou seja, se acharmos que de fato precisamos cortar, significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa do escândalo. Ou seja, destruir aquele mau pensamento, destruir aquela mal ação, aquela mal intuição e condição que nós estamos vivendo ou muitas vezes alimentamos. Porque precisamos alimentar o bem, precisamos alimentar a caridade, o amor, a alegria, a paz. Precisamos alimentar tudo de bom. Porque Deus, nosso Pai amado, Ele nos criou para que a gente pudesse alimentar coisas boas, não coisas ruins. Então, temos a oportunidade do reencarnar e de muitas vezes expormos aos escândalos para que a gente possa melhorar, né? E aí, no caso, esse mal ser extirpado, né? Da nossa convivência, do nosso meio, daquilo que estamos vivendo. E aqui ele diz, é preciso destruir toda a causa, ou seja, tudo que aquilo traz é preciso a gente destruir. Aí ele pega e continua dizendo, é preciso destruir em toda a causa do escândalo, do mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, que são os vícios ruins, as coisas ruins. Quer dizer, ainda equivala para que o homem tenha em suas mãos algo bom, né? Para que a gente possa ver com os pensamentos bons, né? Buscarmos pensamentos bons e tirarmos os maus pensamentos, deixarmos e não alimentarmos, né? Tudo isso. Então, assim, essa parte que o Evangelho nos é justamente para pronto. Esse trecho do Evangelho nos faz refletir justamente isso, né? Que precisamos muitas vezes, sim, meus irmãos, nos expor, né? Deixarmos vir à tona, mas não no sentido de alimentar isso, mas sim, como ele disse aqui, descobrir a causa, né? Para que a gente possa, então, alimentar o bem, fazer com que nós sejamos árvores para darmos bons frutos, né? Através desses bons sentimentos, que é o amor, a paz, a alegria, a fraternidade, a cooperação, né? O compartilhar o bem. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse momento tenha sido um momento de reflexão para todos nós, porque é o momento que tiramos do dia, né, daquele momento, para que a gente possa refletir à luz do Evangelho, né, à luz das palavras do Cristo. A cada dia percebemos que é cada dia mais presente em nossa vida. Então, que a gente possa, de fato, viver o Evangelho, né? Todos os dias um pouquinho, ao acordar, ao deitar,
refletirmos o nosso fazer e assim melhorarmos um pouquinho a cada dia. Então a gente vai chegando ao fim dessa pequena reflexão, né? Aí nós vamos encerrar então com uma pequena prece, né? Agradecendo ao nosso Pai amado por estarmos aqui, né? Então, Deus Pai, de infinita e doce bondade, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui junto com os nossos irmãos, conectados em seus lares ou trabalho, onde quer que seja, mas todos nós, Senhor, buscando a paz, buscando o amor e o nosso equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a crescer a cada dia, para que possamos nos desenvolver e assim ajudarmos também os nossos irmãos. Abençoa e cuida de todos os nossos irmãos que estão enfermos, ou em seus lares, ou nos leitos dos hospitais, onde quer que estejam, Pai amado. Cuida dos teus filhos, que estejam necessitando mais e mais do teu conforto, do teu consolo e do teu amor. E assim te agradecemos, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos traga um restante de dia de paz, de amor e uma semana abençoada para todos nós. O meu muito obrigado, meus amigos, meu muito obrigado ao Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade da nossa reflexão aqui. Obrigada à nossa intérprete por intermediar, né, essa pequena reflexão aos nossos irmãos da comunidade surda. Agradeço mais uma vez e fiquem todos com o nosso Pai amado. Muito obrigada.